A graça e a paz. Nós estamos mais um dia na presença do Senhor e queremos orar para louvar e exaltar o nome dEle e nos preparar para o estudo da nossa lição. Amado Deus, louvamos o Teu nome nessa manhã. Te bendizemos, ó Pai, pelas nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te bendizemos, Senhor, pela nossa casa. Te bendizemos, Senhor, pela saúde e principalmente, Pai, pela paz. E que o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, venha tocar nos nossos corações e falar conosco. Deus, a Tua palavra é viva e ela fala, Senhor, conosco conforme a Tua vontade. Então nós queremos nos colocar à Tua disposição, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha realmente através do Teu Espírito Santo trazer ao nosso coração o entendimento da Tua palavra que o Senhor quer que nós precisamos, que as nossas vidas sejam fortalecidas, Senhor, que elas sejam edificadas pela Tua palavra e por esse estudo nessa manhã. No nome santo de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amados, nós temos uma série de lições que fala a respeito da nossa relação pessoal com Deus. É algo assim muito, acho que muito geral. Quando nós oramos, ou nós agradecemos ou nós pedimos pela nossa família, né? Pela nossa casa, pelas pessoas que nós amamos. E nós sabemos que a família é um projeto de Deus. A palavra do Senhor diz assim, não é bom que o homem seja só. É justamente nesse sentido que nós queremos tratar essa manhã a nossa lição. Eu quero Jesus em minha casa tem um significado muito profundo, porque ter Jesus em casa não é só orar, não é só ter uma Bíblia aberta, né? Não é só agradecer. Ter Jesus em casa é ter a certeza de que Jesus está operando nos nossos corações e da nossa família, cuidando de nós e dos nossos. Nós vivemos tempos em que ouvimos muito sobre violência, sobre doença, né? Estamos no meio dessa pandemia e uma das nossas maiores preocupações, certamente, é o bem-estar da nossa família. Só que antes da gente se preocupar com isso, o nosso Deus se preocupa muito mais. E se preocupou antes, porque de todas as coisas Ele sabe. Eu sempre digo em casa que, para os meus filhos, né? De repente, as pessoas pelas quais você intercede podem até não querer. Mas aí é aos pés do Senhor que as coisas são resolvidas, porque é a vontade dEle que prevalece. Não depende de situação, de circunstância, não depende de dinheiro, não depende de tempo, não depende de hora, depende tão somente da ação do Senhor nas nossas vidas. Nosso texto base, ele está lá em Marcos 1, 16 a 31. E quando Jesus esteve, né, veio ao mundo, ele, quando começou a sua missão, ele começou a procurar pessoas para ajudar no trabalho, né? Procurou os seus discípulos. E o que ele fez com esses discípulos? Ele conversou, ele ensinou a palavra, ele tratou da conversão deles, né? Digamos assim, ele discipulou realmente essas pessoas, aqueles 12 homens. Mas depois disso, começou o envolvimento com a sua casa, né? Com a casa dessas pessoas, com a família dessas pessoas. Porque ele não se importa só com os discípulos, né? Mas com todos aqueles que têm relação com ele. E aí nós sabemos da história da cura da sogra de Pedro, né? E tem outras situações na Bíblia em que nós vemos em que Jesus, como com Zaqueu, Zaqueu, hoje desce que me convém ficar na sua casa. Zaqueu queria só ver Jesus, né? Zaqueu era um publicano, um pecador, ele sabia da sua situação de pecado e de, vamos dizer assim, incompatibilidade com aquilo que Jesus pregava. E ele queria ver Jesus, né? E ele era pequeno e ele subiu naquela árvore só para ver Jesus. E sem que ele se desse conta, Jesus disse, Zaqueu, desce daí, hoje me convém ficar na sua casa. Acho que Zaqueu deve ter pensado assim, nossa, eu queria só ver Jesus, nem ele vai ficar na minha casa. Sabe por quê? Porque a sua casa é a sua intimidade, né? São as suas coisas, é onde as outras pessoas não têm influência. Quando Jesus está na sua casa, é de você que Ele está tratando. É com você que Ele está falando, é a sua família que Ele está abençoando. E eu creio que Zaqueu se sentiu assim, extremamente importante para Jesus. Ele ficou assim muito tocado
chocado, né, com essa expressão de Jesus, de ir na casa dele. E assim como Zaqueu, muitas pessoas que não conhecem Jesus precisam de Jesus na casa delas, como nós precisamos que Ele esteja na nossa todos os dias. Jesus, no trato com as pessoas, o que Ele sempre ensinou, né? A mudança de vida que aquilo gerava nas pessoas era uma mudança para ser praticada também no âmbito familiar. A gente sabe que existem muitas pessoas, né? A gente tem historinhas aí que fala de mulheres, eu queria morar com meu marido aqui na igreja, ou maridos que falam a mesma coisa das esposas. A minha esposa na igreja é uma, em casa é outra. Esse Jesus na minha casa que a gente quer é aquele que vai fazer a transformação, né? A transformação do ambiente da nossa casa, em que o amor do Senhor vai operar na nossa casa, né? Ele vai, na verdade, ele vai assim imperar, né? Ele vai ser superior a tudo, ele vai chegar na nossa casa e vai fazer a mudança. É isso que o Senhor quer. Ir lá na nossa casa e tomar conta de tudo, dos nossos problemas, das nossas diferenças conjugais, das nossas diferenças com os nossos filhos, dos nossos problemas de convivência, dos nossos traumas, né? De toda a nossa família. Para que quando a gente diga aquele versículo de Josué, né? Eu e a minha casa servimos, né, ao Senhor, porque o serviremos é o futuro, mas o que nós queremos buscar é esse ditado: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sempre digo assim, dos dele Deus cuida. Então o maior desejo do nosso coração é que o Senhor esteja lá na nossa casa cuidando de tudo que diz respeito a nós, do nosso trabalho dos nossos filhos, né? Os estudos, as decisões que a gente tem que tomar, a saúde, né? Como eu disse agora há pouco, esse assunto pandemia, né, mexe tanto com a gente, muitas vezes nos enche assim, né, nos dá medo, porque nós sabemos que é algo assim que pegou o mundo todo, mas nós cremos que com Jesus na nossa casa, tudo isso vai passar, e que o Senhor estando no controle, ainda que diante de uma doença, o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa cura, é o nosso refúgio. Nosso texto continua falando ainda sobre essa forma de Jesus discipular, digamos assim, né? Então, ele fala assim que Jesus começa um trabalho de discipulado. Depois, ele leva os discípulos para a sinagoga, né? E passa a ensiná-los. E esse projeto discipulador é para além da igreja, é para além da sinagoga. Por isso que o que nós temos aprendido do Senhor, o que nós temos conhecido de Jesus, tem que ir conosco onde quer que nós vamos, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós sabemos que todos precisamos de Deus, todos nós precisamos conhecer Jesus. Mas há uma coisa que nós precisamos ter muito presente na nossa vida. As pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor. O versículo diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela me falou a respeito de algumas coisas, ou os questionamentos que fizeram com ela sobre, né, sobre fé. Aí eu disse para ela: olha, é por esse motivo que você deve ler a Bíblia. Algumas pessoas são contra, né, principalmente algumas igrejas. Falei para ela: sabe, quando você começa a ler a Bíblia, você não é mais enganado pelas pessoas com teorias, com coisas assim, sem fundamento. E quando alguém disser para você algo que você sabe que não é verdade, você tem a palavra de Deus para te auxiliar, para você não ser enganado. Porque muitas vezes o inimigo nos engana quando nós não conhecemos o que Deus diz a respeito de cada situação. Outro dia, uma pessoa disse para uma amiga minha que a família tem responsabilidade, né? Tipo assim, o casamento, pai e a mãe, numa separação, poderia haver problema com o filho, e é a mão de Deus, né? Porque eu estou com uma enfermidade, ou porque eu briguei com alguém, ou porque eu me separei do meu marido, ou porque meu filho fez alguma coisa. Eu disse para ela: olha, o Jesus que eu conheço é o Jesus de misericórdia, é um Jesus de justiça. Esse Jesus punidor não é esse Jesus que minha Bíblia tem, não.
Nós não pregamos esse Jesus porque não é esse Jesus que sofreu por nós. O Jesus que se entregou por nós, ele é amor e ele é perdão. Independente do que eu tenho feito ou do que eu fiz no meu passado, se eu me arrependi, o perdão do Senhor, ele é pleno, para que isso não tenha consequências na minha vida. Deus não vai me punir depois porque eu fiz algo do qual eu já me arrependi. O Jesus que nós conhecemos é um Jesus todo de poder, de graça e de amor. É o Jesus que me abraça na minha dificuldade. É o Jesus que me acolhe na minha necessidade. É um Jesus justo, sim, mas não é de vingança. E justiça e vingança são coisas muito distintas. E a palavra do Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. Que cada coisa que nós fazemos, ou nós pensamos, ou nós vivemos, que seja na presença do Senhor colocado. Nos textos dessa semana, nós temos alguns de meditação. Eu sempre gosto de citar os textos para que você possa depois reforçar tudo isso que a gente fala num tempo curto, né? Nós temos textos, um texto para cada dia da semana nessa mensagem. E num deles, Davi, ele fala com Deus, ele coloca diante de Deus a maldade dos inimigos dele, né? Tudo aquilo que tem sido feito contra ele, mas ele lança sobre Deus a sua confiança de que Deus faz justiça, de que Deus está com ele e de que Deus o livra das mãos do inimigo. Então, em toda situação, o que Jesus quer ensinar para nós é para nós confiarmos no Senhor. A palavra do Senhor nos liberta, a palavra do Senhor ilumina a nossa vida e ela está aqui posta para ser colocada também no nosso lar, também no nosso trabalho, para nos acompanhar e nos abençoar. Porque independente das dificuldades ou dos problemas, ou do mal, ou do perigo, nós temos sobre as nossas vidas as mãos do Senhor, mãos de proteção, mãos de bênção, mãos de graça e mãos que conhecem o nosso coração e mãos que sabem antes de tudo acontecer como as coisas serão. E Ele tem cuidado de nós e Ele cuida a cada dia. Independente de onde estão os nossos filhos, de quanto eles entendem que nós somos exagerados no nosso cuidado, ou os nossos maridos, ou as esposas, que muitas vezes não atendem aos nossos conselhos para alguma coisa, se cuida, né? Leva um agasalho, não anda com certa pessoa. São coisas que nós costumamos falar, né? E que muitas vezes irritam as pessoas. Mas aí essa preocupação. Davi, no Salmo 55, ele coloca diante de Deus tudo aquilo que tem afligido o coração dele. Então, a palavra de Deus diz assim, para a gente lançar sobre ele, né, a nossa ansiedade, lançar sobre ele a nossa preocupação. Mas isso é o quê? Esse lançar exige o quê? Confiança, exige intimidade, exige que eu e você, conhecendo a palavra do Senhor, saibamos que Deus é o nosso Senhor e Ele cuida realmente de nós. Esse lançar sobre Deus a nossa ansiedade exige que a gente saiba que tudo aquilo que a gente colocar diante de Deus, e que tem que ser tudo mesmo, né? Não adianta a gente esconder, porque Ele já conhece, mas Ele fala assim que Ele quer que a gente conte para Ele o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Fala para mim, Ele fala para mim o que você precisa, fala o que você quer, embora Ele conheça, né? Mas exige que a gente entregue, e entregue em confiança. Mas essa confiança só vai existir quando o nosso relacionamento com Deus for íntimo, né? Quando Ele realmente estiver presente na nossa casa, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, no nosso trato com os nossos familiares, no nosso trato com o nosso trabalho, né? Com os nossos vizinhos. O Jesus na minha casa, porque essa casa, ela diz muito sobre, né, sobre nós, é Jesus dentro da nossa vida e Jesus tratando dos nossos, daqueles que são caros para nós, daqueles que nos são preciosos. Nós temos relatos na Bíblia, né, de quantas famílias, né, foram resgatadas, de quantas famílias foram tratadas por Jesus. E Jesus diz o seguinte, né, que
quando nós aceitamos esse chamado dele, esse chamado vai mudar a nossa rotina, né? Ele vai mudar a nossa história, ele vai nos ensinar a forma de Jesus tratar. E é por isso que vai mudar na nossa casa. As pessoas vão ver a mudança, né, que conhecer Jesus faz com a gente. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos o Senhor, ele fala assim, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, né? Aquele que matava não mata mais. Qualquer coisa errada, né? Qualquer erro, qualquer problema, qualquer vício, qualquer defeito, a palavra do Senhor supre. Quando nós conhecemos a Jesus e realmente deixamos que ele mude, que ele molde o nosso caráter, que ele mude a nossa história. E isso ele quer levar não só para nós, mas através de nós, lá para a nossa casa. Nos usando. Muitas vezes nós entendemos que, eu não sirvo para muita coisa, né? Eu não sei fazer, eu não sei falar. Mas as nossas atitudes fazem muito mais do que as nossas palavras, muitas vezes. Muitas vezes nós não sabemos pregar, como se diz, né? Não sabemos citar textos bíblicos, mas a mudança que esses textos provocam na nossa vida é que fazem a diferença para as pessoas. Saber ler não muda, mas saber fazer certamente. Jesus fez e fez muito pela humanidade, mas ele conta hoje com pessoas dispostas a serem os seus discípulos de hoje. E esses discípulos, eles são tratados por Jesus e são amados por Jesus e, por consequência, as suas famílias. O chamado de Jesus Cristo é para a transformação total das nossas vidas, e isso inclui a nossa casa, nossas relações familiares. Jesus promove cura ao ser levado para dentro da nossa casa. Quando ele foi para a casa de Pedro, foi isso que ele fez. Levou cura para a casa de Pedro. Quando ele foi para a casa de Zaqueu, ele curou Zaqueu. Tanto que Zaqueu disse que ele ia devolver. Se ele tinha roubado alguém, ele ia devolver. E que a partir daquele dia, ele não mais seria aquele homem. Houve uma mudança completa. O primeiro passo é levar a palavra libertadora e transformadora para a nossa casa. O segundo é mostrar, sem receio, as enfermidades que precisam ser curadas. Jesus precisa que, assim como Pedro falou que a sogra estava doente, que a gente se prostre diante do Senhor e reconheça quando nós temos uma doença ou quando nós temos um problema. Deus, eu tenho isso precisa ser curado. É abrir a nossa casa, é abrir a nossa vida para que o Senhor venha agir de forma ampla, para que o Senhor venha tratar de todos os aspectos da nossa vida, da nossa casa. Ele não quer só uma coisa, ele não quer só que a gente conheça, ele quer fazer uma restauração completa. E quando nós entregamos para Jesus a nossa vida, nós podemos ter certeza de que ele nos conduz para uma mudança, para uma cura, para a libertação, para a transformação e para que a gente possa levar isso para outras pessoas. Porque muitas vezes convivemos com pessoas que precisam do mesmo que eu e você, mas não levamos, mas não fazemos. Então, que o Senhor possa entrar na nossa casa hoje. Se Ele ainda não fez alguma coisa, que Ele tenha liberdade para fazer e mudar a nossa história, a história da nossa família. Que nossos filhos sejam abençoados, que nossos filhos sejam futuros abençoadores, também futuros discípulos do Senhor, se ainda não o são. Que a nossa oração seja para que a nossa casa realmente esteja sempre aberta ao Senhor e que o Senhor possa agir livremente. Muitas vezes, Deus precisa agir como um pai para nos corrigir. Mas se nós realmente somos filhos, né? Se nós nos consideramos filhos, nós temos que receber com amor. Porque o Senhor cuida daqueles a quem Ele ama e Ele corrige para que nós possamos herdar a vida eterna com Ele. Eu gostaria de deixar os textos que complementam, como eu disse, o nosso estudo. O texto básico, Marcos 1, 16 a 31. Salmos 55, de 16 a 23. Isaías 42, 1 a 16. 2 Samuel 22, 21 a 33. 1 Crônicas, capítulo 13.
2 Samuel 7, 18 a 29. E o Salmo 138. Esse Salmo 138 tem algo muito profundo. Existe um cântico que eu gosto bastante. Ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Que nós possamos realmente ser gratos ao Senhor e louvá-lo com todo o nosso coração. Que a nossa casa assim o faça, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar nossa lição. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esses momentos na Tua presença. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada por esse texto, muito obrigada, Senhor, por essa meditação. E que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, falar com cada um. Complementa, Pai, aquilo que nós não conseguimos, ó Pai, alcançar. Mas o mais importante, Pai, que seja o fundamento dela, é realmente Jesus na nossa casa. Que nós possamos abrir, Pai, o nosso coração, mas abrir as portas do nosso lar. Abrir, Senhor, a nossa intimidade, abrir, Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Abrir, Senhor, os nossos, Pai, os problemas que envolvem nós e a nossa família. Para que o Senhor venha com o Teu amor, com o Teu poder e faça, Senhor, uma renovação nas nossas vidas. Que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, uma vida plena nas nossas casas. E essa vida plena só contigo é que nós conseguimos. Ó Pai, abençoa todos que nessa hora se reúnem em Teu nome. Todas as pessoas, Senhor, que têm ouvido a Tua palavra. E abre, Senhor, a oportunidade para aqueles que precisam de Ti e não Te conhecem. Abre, Senhor, a oportunidade para que nós possamos chegar até essas pessoas. Para que nós possamos ser, Senhor, colunas da Tua igreja, mas principalmente discípulos Teus. Testemunhas vivas do Teu evangelho, Pai, para levar o Teu amor, a Tua palavra, a quem não ouviu falar do Senhor ou a quem ainda não Te conhece e ainda não pode, Senhor, desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Sê conosco no decorrer desse dia e nos dá a Tua graça e a Tua paz no nome de Jesus. Amados, que o Senhor nos dê um dia de paz na Sua presença. Fiquem com Deus. Amém.